Esse é o Pele Responde, aquele quadro onde eu respondo as perguntas que vocês mandam aqui nos comentários do canal. Vamos falar de taxa de juros, vamos falar de correlação, de quando ocorre uma crise, o que ocorre com as bolsas, o que ocorre com as criptos, né? A gente vai falar de tudo isso respondendo as perguntas que vocês enviaram. Tem alguma dúvida? Manda aqui nos comentários que eu te respondo no próximo vídeo. Vamos compartilhar a tela aqui, pessoal? E já faço um convite para você que tem dúvidas com relação a como funciona uma carteira cripto. Participa da live de hoje, quarta-feira, dia 31 de julho, às 7h30 da noite. Eu vou trazer o CTO da Clever e você vai poder tirar todas as suas dúvidas com relação tanto à carteira gratuita da Clever, que você baixa no seu celular ou na extensão do seu navegador, quanto também a Hard Wallet. Eu vi que algumas pessoas têm dúvidas quanto à segurança, quanto ao código. Pode mandar perguntas técnicas, então se você tem alguma dúvida, manda hoje na live, às 7h30 da noite. Estaremos ao vivo para falar de carteira de criptomoedas. É um assunto que é muito relevante, então participa, a sua presença vai ser muito importante, tá? E aí, pessoal, tô também com ideia de voltar com as lives de resenha só comigo para trocar ideia com vocês na sexta-feira. Vota lá na aba comunidade se você tem interesse. E tá aqui, ó, a taxa sincronizada também lá na aba comunidade, né, pessoal? Então vota lá se você quer a volta das lives de resenha pra gente trocar uma ideia na sexta-feira, beleza? Vamos para a primeira pergunta aqui, pessoal? O Wise Man perguntou o seguinte: quando a bolsa nos Estados Unidos cai, aqui no Brasil cai junto? Ele perguntou no vídeo Estados Unidos afundando, a maior bolha da humanidade. A gente falou do Spitznagel e tudo mais. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, caso você não tenha assistido. É um vídeo muito importante para você entender o contexto da macroeconomia. Respondendo a pergunta do Wise Man, vamos pro gráfico, né, pessoal? Aqui no canal a gente não gosta de perder muito tempo, não. A gente vai direto pra pauleira. Então o que a gente observa aqui? Nós temos aqui o gráfico da Bolsa Brasileira, aqui acima, e nós temos o gráfico do S&P aqui abaixo. Certo? Em amarelinho aqui, ó, S&P e Ibovespa. O que a gente observa? Primeiro aqui, ó, o S&P começa a distribuir antes do Ibovespa. Enquanto o S&P está distribuindo, perceba que o Ibovespa ainda está subindo. Isso aqui antecipou a crise lá do subprime. O Brasil estava surfando um belíssimo momento do boom das commodities, certo? China pujante e tudo mais, não foi uma crise de emergente, igual foi em 2015. Perceba que as crises são cíclicas. 2000 acontece a bolha das .com de tecnologia. 2008 subprime, 2015 pegou a crise dos emergentes e agora, quem sabe, a gente está próximo de uma outra crise global que poderia vir lá dos Estados Unidos. A gente fala muito do canal de imóveis comerciais, bancos com perdas não realizadas, e essa história toda, né, pessoal? Mas voltando aqui para a questão da pergunta que o Wise Man mandou. Então perceba que o S&P começa a distribuir e o Ibovespa está subindo. Agora, quando vem o crash, ou seja, a queda pauleira do S&P, perceba que aí o Ibovespa cai junto e cai muito mais rápido que o S&P que está aqui abaixo. O Ibovespa, nesse período, nesse crash, caiu aí 60%, meus amigos. Caiu 60%. Deixa eu tentar pegar aqui mais ou menos em quantos dias aqui, ó. Caiu 60% em cerca de 150 dias. Enquanto o S&P, nesse mesmo período, tá, cai 50%. Tá? Só que se pegar do topo do S&P até o fundo, cai 56%, mas perceba que o grosso é depois da distribuição. Por isso que nas lives eu venho falando para vocês que o que a gente tem que observar é se o S&P vai começar esse padrão aqui, ó, de distribuição. Por isso que a gente bate tanto nessa questão de olhar o S&P. E por isso que eu ainda acredito que a gente pode ter uma janela de oportunidade aberta, mas já vamos chegar lá ainda neste vídeo. Beleza? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Wise Man. Vamos para a próxima, então. A pergunta aqui do Marlon. O Marlon, no mesmo vídeo, Estados Unidos afundando, perguntou o seguinte: crise na economia à vista. Como isso vai impactar as criptos? Sobem ou descem junto? Vamos lá responder o nosso amigo Marlon, inscrito aqui do canal. Marlon, o Bitcoin, ele foi criado
depois da crise do subprime em 2008. Ou seja, o Bitcoin nunca vivenciou, nós não temos histórico do Bitcoin passando por uma grande crise do mercado financeiro, vinda do mercado financeiro. O que nós temos histórico é o último crash ali do vírus, né, ali de 2020. Então, a gente vai olhar o quê? Que nesse momento do crash, o Bitcoin caiu aí 54%, 55% em 6 dias. Em uma semana, o Bitcoin caiu 50%, enquanto, né, as bolsas também estavam derretendo aqui abaixo. S&P 500, né? Se a gente pegar do topo até o fundo, a S&P caiu 34% e o Bitcoin chegou a cair 63%, tá? Então, o que nós temos de histórico, Marlon? Que o Bitcoin tende a corrigir. Por quê? Porque ele é um ativo muito líquido, fácil de vender, você pode vender a qualquer momento, 24 horas. O S&P está fechado, o Bitcoin está em negociação, no mundo inteiro. 24 horas, 7 dias por semana. Então, isso gera, né, uma forma de você despejar muito fácil. Então, não tem circuit breaker, tem muita liquidez, então a galera despeja o Bitcoin nesses momentos de sustos. Mas depois o Bitcoin tende a se recuperar também. Isso, pessoal, não é reservado apenas ao Bitcoin. A gente viu que a Bolsa Brasileira cai junto com uma queda na Bolsa Americana, o Bitcoin cai junto, metais caem junto. Então por isso que eu falo que todo ativo de renda variável, numa crise, num crash, cai. E aí entra a carteira antifrágil, né, que nesses momentos o ideal é que você esteja menos exposto então nesse ativo e você tenha hedge para proteger as posições que você está exposto e para ganhar com as quedas, né? Então, por exemplo, as opções que a gente aprofunda lá no clube e aqui na área de membros também eu passo as opções. Então, essa que é a grande jogada, tá? Então, Marlon, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A tendência, né, é que o Bitcoin corrija em fortes quedas, fortes crashes de mercado, e depois ele pode recuperar. E aí, se a gente fosse fazer uma comparação com o Ibovespa, nesses momentos, para onde o dinheiro vai? Né? Vou até entregar um pouco mais aqui, pessoal, porque eu acho importante trazer esses temas, né? Então, olha só. Enquanto, né, a bolsa cai, para onde o dinheiro vai, pessoal? O dinheiro vai para o dólar, né? Nesses momentos de crise. Quem tem caixa é rei, né? Por isso que lá no clube, na minha carteira antifrágil, a gente busca ter caixa, principalmente nesses momentos como a gente está vivendo agora. Porque perceba lá em 2008 o que aconteceu. A bolsa caiu e o dólar subiu, né? Então essa que é a grande jogada. E aí, já respondendo, implementando mais um pouco aqui, bom, vamos para a próxima pergunta, depois eu volto nesse assunto, tá? Porque essas perguntas estão correlacionadas. Vamos para a próxima aqui, que é a pergunta do canal Goals. Ele perguntou o seguinte: Gabriel, você acha que com a queda de juros teremos até meio do ano que vem, antes dos mercados voláteis caírem? Essa canal Goals é uma pergunta bem bola de cristal, é difícil a gente ter uma ideia de quando vai vir o crash, tá? Eu vou trazer uma questão macro, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: antes de entrar nesse indicador macro, para responder o canal Goals aqui, se a gente pode, quem sabe, ter um mercado de alta até ano que vem, perceba que o que a gente falou antes da questão da distribuição, a gente ainda agora não observou o S&P distribuindo, que é um período lateral. Essa distribuição do S&P, ela demora 350 dias. O S&P fica lateral, ou seja, sardinha comprando achando que juro vai cair e a bolsa vai subir, e o institucional vendendo. Por isso que eu falo para vocês, e eu brinco, que nesses momentos as sardinhas ficam presas no topo, porque o institucional está se desfazendo aos poucos e a sardinha está comprando na expectativa que quando o juro cair a bolsa vai subir. Mas você que acompanha o canal sabe que isso é uma falácia, né? E aí, pessoal, depois dessa distribuição, a bolsa cai. Então, isso aqui ainda não aconteceu. Esse período ainda não aconteceu. Por isso que eu acredito que nas criptos ali a gente ainda pode ter uma janela de oportunidade. E aí, mais um exemplo aqui para trazer para vocês, comparando com a nossa bolsa
lá em 2008, perceba que enquanto o S&P ia caindo, a galera continuava especulando nos emergentes e nas commodities. Tá? Presta atenção. E por isso que eu acredito que a gente ainda poderia, nesse final de ciclo, ó, enquanto o S&P tá distribuindo, o Brasil tava subindo, cara. E o Bovespa tava subindo. Por isso que eu acredito que ainda alguns ativos como as criptos, mesmo com o S&P lateral, poderiam esses ativos subirem. Por isso que eu falo para vocês da janela de oportunidade aberta. E aí o canal Ghost está perguntando, basicamente, até quando que essa janela da oportunidade vai ficar aberta? Então ainda, até que o S&P distribua por um tempo, tá? Sim, pode ser até o final desse ano, pode ser até metade do ano que vem. Se a gente for levar em consideração a desinversão da curva de juros, nós poderíamos aí ter mais alguns meses, quem sabe 4, 6 meses, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o que aconteceu em 2007, onde a gente sabe que só teve o estouro, o crash em 2008, setembro de 2008, né? Perceba que em abril ali, junho, né, de 2007, é que a curva desinverte completamente e começa a ficar positiva aqui, ó. Nossa, a gente fala tanto disso aí que tá tudo rabiscado. Vamos limpar. Ó. Então aqui, ó, aqui é a desinversão. Ainda não ocorreu aqui, ó, a desinversão. A partir do momento que a gente chegar nesse ponto zero aqui, ó, tá? A partir do momento que a gente chegar nesse ponto zero e começar a ficar positivo aqui, ou seja, a curva desinvertendo, começa aí um sinal de alerta. Perceba que todas as vezes que a curva inverteu e desinverteu na sequência, a gente observa aqui, ó, um período de recessão, década de 90, recessão ali nas .com, recessão em 2008, né? Então, esse indicador da macroeconomia que eu estou trazendo para vocês é um indicador bastante assertivo. Por isso que a gente usa para fazer ali as nossas análises e tomar as nossas decisões. A gente aqui, pessoal, nesse canal não toma decisões com base em achismo e tudo mais, né? Sempre com base em indicadores, em dados, tá? Então ainda a gente não viu essa desinversão. Se a gente fosse olhar o que aconteceu lá em 2007, em junho de 2007 a curva desinverte ali. E a crise só foi estourar lá por setembro, né? Agosto, setembro. Ou seja, teve um ano ali de período, né? De acumulação que eu mostrei para vocês, de espaço para continuar surfando em alguns ativos. Não foi na bolsa americana. A bolsa brasileira nesse momento ainda deu espaço para surfar, como a gente mostrou anteriormente. Então eu ainda acredito que a gente pode ter uma janela de oportunidade. Se repetir o que aconteceu em 2008, poderia sim até a metade do ano que vem. Agora 2000 foi um pouco mais curto, poderia ser até o final desse ano. Então a gente tem que ir acompanhando esses indicadores. Por quê? Porque a curva ainda sequer desinverteu, tá? Então o que eu posso te falar é, ainda temos mais algum tempo. Vamos acompanhando, se inscreve aqui no canal para não perder as atualizações, porque a gente está em cima desse negócio aqui. E o juro ainda nem começou a cair, tá? O bicho vai pegar quando o juro começar a cair, né? Aí a gente vai acompanhando aqui esses indicadores para ir medindo a temperatura, beleza? Mas sim, temos algum tempo e isso é ótimo, principalmente para a gente surfar aí o ciclo de mercado das criptomoedas, na minha opinião. Acho que ali ainda é um mercado que a gente pode ter algum upside positivo. Cidirley Melo mandou o seguinte: Gabriel, como fica as taxas dos títulos públicos brasileiros durante um crash? Excelente pergunta, Cirley. Para isso eu estou utilizando aqui um histórico, né, do Tesouro Direto, de um tesouro pré-fixado com juros semestrais 2027, só para a gente ter uma ideia, tá? O que nós temos de histórico, cara? Quando nós temos uma crise, geralmente esses juros tendem a subir. Então, agora a gente linka, né, as informações que eu trouxe anteriormente. E aí a galera que não assiste os vídeos até o final acaba perdendo essas informações. Então, parabéns para você que assiste os vídeos até o final. Muito obrigado por ser um verdadeiro capitalista malvadão. Deixa seu like e compartilha para geral. Então, o que acontece, pessoal, em crises? Lembra que eu mostrei anteriormente que o dólar dispara? A bolsa cai e o dólar dispara. Isso é fuga de capital. O Brasil é um país exótico. Ou seja, se tem uma crise, o que as pessoas fazem? Elas tiram o dinheiro do risco. Elas vão tirar o dinheiro do risco de ativos voláteis com liquidez. E cash nesses momentos é rei. Cash is king. Pegou a jogada?
isso tá respondendo outras perguntas também, pessoal. Então, essas perguntas que vocês mandam é muito legal, porque a gente consegue, né, ir juntando as peças do quebra-cabeça e trazer um entendimento mais facilitado. Então, nesses momentos de crise, esses títulos tendem, tá, a precisar de como é que eu posso dizer? Pagar um prêmio maior. Precisa pagar um prêmio maior, tá? Então, os títulos nesses momentos de crise tendem a dar uma disparada. Perceba ali em 2020 que antes do corona ali, a gente tinha taxa de juros a 2% na canetada no Brasil, né? E aqui os prefixados estavam em 6%. Aí, quando dá o estouro lá, foi para 9%. Não é muito comparado ao que está agora, só que perceba que o juro estava muito baixo artificialmente, né? Subiu bastante, deu um pico e depois caiu. Então, nesses momentos de crise, o juro tende a subir. Por isso que lá no clube, né, para quem acompanha a minha carteira antifrágil, eu prefiro agora, nesse momento, estar mais líquido do que preso em títulos pré-fixados, né? Talvez fique interessante já começar a comprar quando volta aqui para 13%, né? Pode ser interessante. Eu fiz algumas compras lá, acho que estava 13,20 e pouco, eu não lembro exatamente. Não foi bem no topo, mas foi por aqui, 13,2 alguma coisa. E aí você ganha com a marcação a mercado nas quedas, né? E agora, se a gente for voltar lá para 13 e pouco, 14, quem sabe abre oportunidades da gente fazer mais algumas compras aí em pré-fixados, né? Mas não com pagamentos semestrais, eu gosto do outro. Bom, espero que tenha respondido a sua pergunta, né? Como que ficam as taxas durante um crash? Elas tendem a subir, porque o risco aumenta, as incertezas aumentam e nesses momentos ocorrem estes sustos, tá? E abrem oportunidade de você comprar títulos de longo prazo com excelentes taxas e travar essas taxas e ganhar com a marcação a mercado quando as coisas se normalizam, né? Por exemplo, quem comprou esse título lá em 2016, o Brasil estava naquela crise da Dilma e tudo mais, né? Quem comprou lá em 2016 travou esse título a 16,8%. E depois esse título só cai. Olha o que acontece com o preço. Olha como a taxa é inversamente proporcional ao preço. Deixa eu carregar o trem aqui. E aí você vai entender o que é marcação a mercado. Se o trem carregar aqui, né? Rapaz, deixa eu dar um... Peraí, deixa eu dar um F5 aqui. Eu tava vendo aqui o nosso exemplo aqui. Perceba que o preço é inversamente proporcional à taxa. Quando a taxa cai, o preço sobe, tá? Essa que é a grande jogada. Então a ideia é você sempre comprar quando a taxa tá alta e vender quando a taxa baixa porque o preço sobe. É assim que você ganha com marcação a mercado. Essa é uma das formas que a gente ensina a você surfar o ciclo e ganhar dinheiro com os ciclos lá no Clube dos Capitalistas, né? Então você não precisa só ganhar com as ações, vendendo caro e comprando mais barato e tudo mais, e com as criptos e com as opções com a queda. Também você pode ganhar com a marcação a mercado. Então o mercado financeiro, para quem domina o ciclo, para quem sabe o que está fazendo, para quem domina o rotation de carteira, o mercado financeiro é um paraíso, né? É melhor que o Beto Carreiro e a Disney juntos, porque você fazendo esses rotations e girando o seu dinheiro com inteligência, você consegue proteger e multiplicar o seu capital cabulosamente. Depois, né, quando tudo cai, você pode comprar tudo barato e ainda reserva de valor como os metais, as criptomoedas para pegar a disparada. Então o mercado financeiro é sensacional. Mas tem que saber o que fazer em cada momento do ciclo, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima aí. Um forte abraço, capitalista. Tchau, tchau. Valeu.